noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, no tópico Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Eu vou ler a questão 297. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar, fique à vontade. Questão 297. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? A resposta: sim, sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira, mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, só para a gente comentar, a gente vê aqui na resposta do Espírito de Verdade, né, nós estamos falando de relação simpática, antipática, e é claro que o mundo, na vida futura, que é o nosso retorno à pátria espiritual, o mundo espiritual, ficam realmente os laços de afinidades que nós criamos. Não necessariamente que os laços consanguíneos sejam os laços espirituais, né? Eles servem para a gente poder estreitar, mas nem sempre um casal, filhos, parentes, nem sempre tem-se a mesma afinidade, as mesmas intenções um para com o outro sinceras. E na maioria das vezes isso acaba com o desenlace, né? Acaba com a morte do corpo físico. Então no mundo espiritual ficam as afinidades, as simpatias, os desejos, as intenções. E quantas vezes a gente comenta, né, que tem amigos ao nosso redor que nós enxergamos muito mais do que irmãos, do que os nossos próprios irmãos consanguíneos, né? Às vezes a gente tem uma relação simpática, de afinidade com pessoas que não fazem parte da nossa família consanguínea. Então nem sempre a família consanguínea, os parentes, quando desencarnarem, vão estar no mesmo grupo, na mesma realidade, com as mesmas afinidades. Nem sempre. É claro que o processo da reencarnação, o processo da família e da reencarnação, ele serve para estreitar, para que a gente possa aprender a amar outras pessoas também. Mas o verdadeiro sentimento que fica é um sentimento de amor, de carinho, né? ou os desejos físicos no qual a gente se afiniza com outros indivíduos também. Na questão 298, as almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união? Desde sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? A resposta: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Então, na verdade, nós não temos uma alma metade. Nós nascemos para amar as pessoas. Até porque nós já comentamos aqui que papel de esposo, esposa, marido, mulher, filho, isso se troca, né? Isso se troca. Hoje nós podemos estar num organismo físico masculino, amanhã a gente pode estar num organismo físico feminino, né? Posso ser mãe daquela que me gerou, enfim, posso ser pai, e os papéis se trocam. Até porque para a gente aprender, na verdade, essa troca de papéis, eu acho ela importante, e porque na verdade existem muitos tipos de amor. Existe o amor de pai para filho,
existe o amor, né, de homem e mulher. Então eu acho que trocar os papéis, na verdade, é sutilizar o nosso amor, é descobrir outras formas de amar, outras maneiras de se amar, né? Então eu acho que isso é extremamente importante. Então, dentro desse processo da reencarnação e da troca de papéis, isso mostra que, na verdade, nós fomos criados para amar, não amar exclusivamente uma única pessoa ou exclusivamente um único grupo de indivíduos, né? Nós fomos criados para amar as pessoas. Então essa troca de papéis, essa troca, né, pelo processo da reencarnação, é para nos ensinar isso, é para a gente aprender a amar de outras maneiras e de outras formas. Na questão 299, em que sentido se deve entender o termo metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele seria incompleto. Perfeito. Nós não temos outra metade ou alma gêmea para nos completar. Nós somos um manancial de luz, de potencial a ser desenvolvido. Nós temos pessoas, seres no qual nós temos afinidades, né, grupos que nós temos afinidades, ou grupos que nós temos antipatia, no qual nós renascemos no mesmo lar. Aqueles que nós temos simpatia é para estreitar mais ainda os laços da simpatia. Aqueles que nós temos antipatia é para se começar a estreitar os laços simpáticos através do processo do lar. Então, os românticos, como eu disse, não se decepcionem, mas nós não temos cada metade, né? Nós nascemos para amar as pessoas. Claro que cumprimos os papéis, né, no qual somos designados a cada um de nós, e dentro dos seus papéis, cada um vai amar a sua maneira, vai aprender a amar a sua maneira e a sua forma, né? Então, quando a gente vê todo esse processo que ocorre, o laboratório que é a família, o processo da reencarnação, tudo isso apenas nos ensina a buscar o amor universal. O amor universal. É para a gente compreender o amor universal, compreender que todos nós somos irmãos. Na questão 300, dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, os serão pela eternidade ou podem se separar, unindo-se a outros espíritos? A resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Falam dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. Até porque, né, essa questão quando o Kardec coloca aqui na questão 300, dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, serão pela eternidade. Isso é um amor egoísta, né? Quer dizer, então você não vai dividir seu amor mais para com ninguém, né? Esse não é o objetivo da vida. O objetivo da vida é realmente nós estreitarmos os laços de simpatia com todos, para com todos, né? Então, aos espíritos superiores, eles já se libertaram dessa condição de uma pessoa, de um grupo, né, de uma nação. Eles aprenderam a amar incondicionalmente a humanidade, aprenderam a amar incondicionalmente. Então eles perceberam que eles podem dar amor e receber amor em qualquer lugar do universo. O amor, na verdade, é a linguagem que liga as relações simpáticas, né? O amor gera gentileza, que gera compreensão, que gera indulgência, que gera perdão, compreensão. Então, na verdade, quando a gente aprende a amar incondicionalmente, quando a gente entende, né, a lei do amor, vivencia, compreende, sente ela, nós não vivemos mais exclusivamente para um ser, ou para um grupo, ou para uma nação, ou para um planeta. Automaticamente nós compreendemos a lei maior, né? E a lei maior de Deus é a lei de amor. É o maior mandamento que Jesus coloca, não é isso? É amar a Deus. Tem que haver o desapego. O desapego.
Não, exatamente, porque senão, se não tiver o desapego, é um amor egoísta, né? De posse ainda, né? Então, a partir do momento que a gente vai amando, você não tem mais a necessidade de ser, aquele amor de ser exclusivo daquelas pessoas, né? Então, esses espíritos missionários, que ora estão na Terra, ora estão em outros planetas, né? Eles vão para levar essa mensagem desse amor. Eles doam o amor e automaticamente recebem o amor que no qual eles dão. Na questão 301, dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Aí a resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, e poderíamos dizer afinidades, né? De seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade, né? Quer dizer, o nosso livre-arbítrio. Uma coisa que o livro dos Espíritos nos ensina um pouco mais à frente, né? Ele vai abordar sobre as leis, ele fala a lei de liberdade. A lei de amor, que é a lei de amor, caridade e justiça, né? Ela propicia a lei de liberdade, a lei de escolha. Então, só quem ama propicia ao outro a lei de escolha, a liberdade de se escolher. Só quem realmente ama, verdadeiramente, né? Então, nós precisamos criar as nossas afinidades, as nossas simpatias, buscar de forma sadia através do amor, porque aí você respeita a individualidade do outro. É só através do amor que você respeita a individualidade do outro, os anseios do outro, as dúvidas, o aprendizado que o outro tem, a experiência que o outro tem que passar. Não existe outra maneira. Se nós não tivermos amor, né, amor verdadeiro, nós não vamos conseguir respeitar o outro. Aí nós vamos aprisioná-lo, né? Vai ser um sentimento de apego, de posse, vai ser um sentimento de ciúmes, vai ser um sentimento destruidor. É um sentimento destruidor. Então nós precisamos compreender, né, que se nós queremos o respeito pela nossa individualidade, como nós queremos o respeito e a liberdade de expressão, de ir e vir, nós também devemos dar ao outro. E realmente aí é só o amor que favorece isso. Na questão 302, a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? A resposta: na igualdade dos graus de elevação. Então, o que ele quer dizer, né? Para ter a uniformidade de simpatia entre os espíritos, ou mais ou menos, é como nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui, querendo ou não, por uma afinidade, né? Maiores ou menores, mas existe uma questão de afinidade entre encarnados e desencarnados. Só que aqui existe graus, né? Aos espíritos superiores já não existe mais grau. Por quê? Porque já adquiriram o conhecimento, talvez o suficiente, né? E automaticamente despertaram as virtudes. Então eles, não é que eles perdem a individualidade, eles continuam tendo a individualidade deles, mas estão em conforme com o seu semelhante, porque aprenderam a vivenciar a lei de amor, né? A lei de caridade, a lei de justiça, a lei de igualdade, a lei de liberdade. Então, quando você passa a vivenciar isso, talvez você possa não concordar com o pensamento daquele seu irmão, daquele companheiro, né? Mas ao mesmo tempo você o respeita, porque é um direito que ele tem de pensar e agir daquela maneira. Então nós aqui estamos buscando uma uniformidade. Existem graus de afinidades aqui dentro, maiores ou menores, de acordo com as nossas intenções, os nossos desejos, mas existe. E aí mostra o que? A lei de afinidade que rege a todo o universo, né? Nós somos atraídos pela lei de afinidade, tanto as pessoas como também as experiências. Tanto as pessoas como também as experiências. Então aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, o conhecimento que nós adquirimos e como nós colocamos isso em prática, faz com que nós nos afinizamos
com encarnados e desencarnados, e faz com que venhamos a promover e arquitetar as experiências que nós vamos passar. As experiências que nós vamos passar. Então, se querem saber as experiências que vocês vão passar no futuro, basta analisar seus pensamentos e seus sentimentos, suas tendências. E os amigos que lhe cercam, né? Os livros que vocês gostam, as músicas. Aí é só você analisar todo esse contexto e você vai saber como vai ser o seu futuro. Na questão 303, os espíritos que não são simpáticos hoje poderão ser mais tarde? A resposta: sim, todos os serão. Então, olha só. Chance para todo mundo. Olha, é chance para todo mundo. E não adianta querer brigar, que você fala, dizer, não vou vir com fulano. Você vai vir com fulano, sim. A gente fala. Precisa estreitar esse laço de simpatia, né? Cedo ou tarde você vai ter que resolver isso, seja na tua família, seja no teu núcleo de amigos. Então não tem essa questão de ficar dizendo, o meu santo não bateu com o do outro. Vamos fazer com que o nosso santinho bata com o do outro, pela lei da simpatia, nos esforçando para entender o outro, né? Nos esforçando para compreender o outro, porque é o que diz aqui, ó, sim, todos serão, né? Aí então a gente fica imaginando inúmeros inimigos que nós criamos, né? Nessa existência, estou falando dessa existência, né? Dos desafetos que nós criamos. Quer dizer, se nós já temos desafetos de vidas passadas, né? Já temos aqueles que nos acompanham, né? Já tem aqueles que se ligam a nós pelos nossos desejos e intenções, que também nós temos responsabilidade por isso, fora os desafetos que nós criamos nessa existência. Então, o que nós temos que fazer é ter uma vida, para ter uma vida boa consigo próprio, né? É criar o menor número de desafeto possível. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera aonde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Mas o mais bonito disso aqui também, né, a gente está brincando com a ocasião, mas é que tem muitos irmãos nossos que já deram um passo maior do que o nosso na nossa evolução, e que às vezes estacionam, eles acabam estacionando a sua evolução, né? E isso tem condição de ser feito, para que o indivíduo, os entes queridos, amados, né, os espíritos que no cosmos são caros, possam chegar até nós, para que a gente possa continuar a nossa trajetória junto. Ou às vezes, na maioria das vezes, eles reencarnam, né? Muitas vezes eles são espíritos que já têm convites a não viver mais nesse planeta, a viver em realidades melhores, condizentes com a sua evolução, mas mesmo assim ele pede para ficar, às vezes por causa de um grupo de espíritos, ou por causa daquele indivíduo, enfim, né? E reencarna para poder ajudar aquele grupo ou aquele indivíduo, né? Então também existe isso, né? Porque isso é a lei do universo, a lei do amor, né? Na verdade, a gente não, é o que se diz, né? Nós não conseguimos ser felizes sozinhos. Então aqueles que nos são caros, que começou junto conosco na nossa evolução, no qual nós acompanhamos essa trajetória, é claro, a gente quer ver a felicidade deles, de todos. Nós queremos ver a felicidade de todos, né? Por quê? Porque é a lei de amor. Você quer que o outro esteja bem. A lei de amor não é egoísta. Você não consegue pensar somente em si, né, na sua evolução, né, no seu caminhar. A partir do momento que você consegue ter uma visão diferenciada, que você consegue ter esse despertar de consciência, nós vamos fazer de tudo para poder ajudar os outros que ficaram como retardatários,
que ficaram estacionados na ignorância, no mal. É assim que fazem os grandes espíritos, né? O Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele teve o convite, né, de ir para moradas celestiais. E aí a resposta dele, que ele disse, né, enquanto tiver uma lágrima caindo no planeta, eu aqui ficarei. Eu aqui ficarei. Né? E aqui ele está, porque muitas lágrimas caem de sofrimento. E como o Dr. Bezerra, muitos capelinos que tiveram também a oportunidade de voltar ao seu planeta de origem, também quiseram ficar no planeta para o desenvolvimento moral, para ajudar no desenvolvimento moral também. Isso é a lei de amor, né? Se a gente pegar o próprio Cristo, a existência carnal dele, né? Ele mesmo trouxe a lei de amor. Ele não pediu para ninguém, ele falou, eu vou trazer. Ele mesmo veio e trouxe. Ele vivenciou a lei de amor, né? E ainda continua, né, sobre a sua orientação, sobre a sua tutela, todo o planeta Terra. Quer dizer, que é ainda um vale de lágrimas. Nós vivemos ainda num vale de lágrimas. Um dia, com certeza, será um planeta evoluído. Nós estamos nos esforçando para isso. E será muito provável que quando nós evoluirmos, também acredito que nós não vamos querer deixar os nossos entes amados e queridos. Não conseguiram chegar. Não conseguiram chegar, exatamente. Aí vai voltar um pedaço, né? Não é que o outro me completa a minha metade, mas vai me dar saudade, vai me fazer falta, né? Eu gostaria que ele também tivesse nessa realidade. Eu gostaria que ele também chegasse a essa realidade. Que aconteceu com a mãe de André Luiz, que é um espírito extremamente evoluído, reencarnou e deu à luz ao André Luiz. E mesmo no desencarne de André Luiz, ela estava lá. E mesmo em todo o processo de sofrimento dele, ela estava lá para poder ajudá-lo e tirá-lo daquela situação. Ela estava numa esfera celestial, numa esfera, né, numa outra realidade, mas de uma evolução espiritual melhor, uma realidade melhor. Mas será que ela estava feliz lá? E a preocupação dela? Né? Então o amor não é egoísta. O amor realmente não é egoísta. Por quê? Porque aquele que aprendeu a amar, ele aprendeu a servir. Ele compreendeu, né, que a felicidade verdadeira é doar o seu amor. É tirar aquele indivíduo daquela situação. Ajudá-lo de todas as maneiras no resgate dele. E a gente sabe de inúmeras experiências a respeito disso, né? Nas obras de André Luiz se narram muitas e muitas. São casos de amor, né? Sublime, verdadeiro. Às vezes são espíritos que já não têm mais necessidade das provas, da expiação. Ele já não precisa mais. Mas mesmo assim ele se sujeita. E se sujeita ainda com o perigo de cair. Com o perigo de tropeçar e cair. Porque uma vez que ele reencarna no mundo mais grosseiro, né, ele vai ser regido também pelas leis biológicas. Muitas vezes vai ter vontade de ser pai, de ser mãe, às vezes não vai poder ser, né? Vai ter outros caminhos que vão chamá-lo, que vai ser tentador, né? E é normal. E mesmo assim eles se arriscam, é como se dissesse, olha, nós vamos entrar nessa mata adentro, fechada, e vamos nos arriscar para salvar o fulano. Seria mais ou menos isso, né? Arriscam a própria evolução, né? E ainda com o risco de tropeçar, cair e se comprometer. Podemos se comprometer pela livre escolha. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de ser? A resposta é certo, se é um preguiçoso. É claro, por quê? Porque na verdade, né, vai deixar, a não ser se você deixar de alimentar, porque uma relação tem que ser alimentada, né? Não é uma relação que você vampiriza o outro, que você suga o outro.
É uma relação de troca, é uma troca salutar. Claro que cada um dá o melhor de si, né? Mas se ela deixar dois espíritos são simpáticos, deixar de ser é porque não eram simpáticos, né? É óbvio que não eram simpáticos. Se deixar de ser é porque não eram simpáticos. Então é uma relação que precisa ser alimentada, precisa ser desenvolvida cada vez mais no campo da afetividade, né? Estreitado. Por isso que, como a gente ainda não aprendeu, nós não sabemos amar verdadeiramente, né? Nós não temos ainda a compreensão desse sentimento, do seu ápice, né? O Chico diz uma frase que é interessante, que ele diz assim, que na verdade o ódio entre duas pessoas é o amor que adoeceu, né? Então ele comenta que o ódio entre duas pessoas, sejam encarnados ou desencarnados, ou desencarnado para encarnar, é um amor que adoeceu. Se um persegue o outro, se um cobra do outro, é porque foram muito próximos, né? Foram muito próximos. E a gente vê nas histórias entre obsessor e obsedado, a gente vê nas reuniões mediúnicas, a desobsessão, que quando é mostrado ao obsessor, quando a gente vai ver a história daqueles dois indivíduos, eles tiveram uma relação muito profunda. Foram marido e mulher, foram pai e filho, foi uma relação muito profunda. Só que como a gente o amor nosso está sendo desenvolvido, é por isso que precisa se ter o perdão, para continuar estreitando esse sentimento. Ele adoeceu, porque não se perdoaram, né? O orgulho falou mais alto, o egoísmo falou mais alto, não conseguiram se perdoar. Então o amor ele precisa vir com o perdão, porque nós vamos errar. Nós vamos errar. E nos fere profundamente, principalmente aqueles que a gente tem uma relação muito estreita, né? De confiança. De confiança. Então, essa relação, ela precisa ser alimentada com amor, precisa ser alimentada com perdão, às vezes precisa ser alimentada com paciência, não é? Muita. Com conversa, com diálogo, com indulgência. Ela precisa ser alimentada, porque senão ela adoece. Ela acaba adoecendo. E é uma coisa que às vezes nós perdemos isso ao longo do caminho, que é o diálogo, né? É travar esse diálogo, é alimentar esse diálogo, porque na verdade as uniões simpáticas, elas são construídas no sofrimento, não tem como. Uma que nós vivemos um mundo de sofrimento, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então toda a trajetória nossa, ela é construída de uma amizade, de um grupo, uma relação de homem e mulher, uma relação, enfim, né, de um ideal, muitas vezes é construída na dor, é construído no sofrimento. Na maioria das vezes é no sofrimento. E é nesse sofrimento que a gente vai podando as arestas das imperfeições das nossas almas. Na vida diária. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ter que carregar o outro no ombro, né? Carregar no ombro mesmo, literalmente. Vai estar doente, vai estar cansado, às vezes pode adoecer nas suas emoções. Então alguém tem que ajudá-lo, tem que ampará-lo. E isso vai acontecer conosco. Às vezes isso acontece dentro de um grupo familiar, né? Uma experiência dolorosa, que é para que as pessoas se reúnam, é para que elas se aproximem. Isso é para mostrar o quanto nós precisamos um dos outros. Ninguém vive sozinho, ninguém é autossuficiente. Nós temos a necessidade de viver uns com os outros. Porque uma hora eu vou adoecer, uma hora eu vou ficar velho, uma hora posso ter um acidente e alguém tem que me ajudar. E alguém tem que me ajudar a carregar a minha cruz, pelo menos um pedacinho da minha história, da minha trajetória. Porque a vida é assim. Isso é relação simpática. Isso é estreitar as relações, né? Porque o contrário disso é preguiça. Porque quem acha que relação salutar é que não tem briga, é que não tem discórdia, está no planeta errado. Porque a escola que nós estamos, né, para a gente descobrir e desenvolver esses sentimentos, essas virtudes, vai ter briga sim. Não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, não existe relação perfeita não.
elas são construídas tanto nessa existência, como a gente continua a construção desse sentimento em outras existências. É uma continuação. Ela é uma continuação em nós, para com os outros. Para com os outros, para nós. É assim que funciona. Por isso a gente tem que aprender a tolerar uns aos outros, a amar uns aos outros, como Jesus falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que amar uns aos outros? Porque o amor é o remédio para essas dificuldades que vão acontecer na nossa trajetória. Como disse o Cristo, no mundo encontrareis aflição. No mundo encontrareis aflição. Mas como é que nós vencemos essas aflições do mundo? Como é que nós vencemos as aflições que ocorrem dentro dos nossos lares? Aflições que ocorrem entre marido e mulher, aflições que ocorrem com filhos, aflições que ocorrem na vida cotidiana, nos nossos empregos, com amor. Como é que eu estreito as relações? Como é que eu estreito esse amor em primeiro lugar comigo? É com amor. É com amor. Eu tenho que ter uma boa relação para comigo, para que eu possa ter uma boa relação para com os outros, estreitar-nos com os outros. Então, quem acha que passar por essa vida, quem acha que vai passar por essa vida e não vai ter problema, não viveu nesse mundo, não é desse mundo, não é desse planeta. Nós estamos num planeta em desenvolvimento. Falo planeta Terra, matéria, vai se utilizando. E nós que somos os habitantes também vamos evoluindo em pensamento e sentimento e vamos construindo a nossa trajetória, tanto em conhecimento como em moral. Uma reencarnação dá sequência a outra. Isso nós já estudamos, que uma existência dá sequência a outra existência. Que bom se nós pudéssemos fazer mais amigos, suportar uns outros, porque na verdade quem estreita as relações simpáticas tem amigos, e quem tem amigos verdadeiros, sejam encarnados ou desencarnados, no momento pesado da nossa cruz, vocês podem ter certeza que eles estarão conosco. Não é uma cobrança, porque eu tenho que dar amor sem esperar nada em troca. Mas quem estreita a relação, quem dá gentileza, quem dá amor, ele não precisa necessariamente receber daquele que está mais próximo. Ele pode receber de outras pessoas, porque ele deu amor, ele deu gentileza, compreensão, perdão, indulgência. Então nós estamos num mundo em pleno desenvolvimento. Então não dá para a gente... Nós temos que sair da inércia, da preguiça, e o contato com as pessoas, o contato conosco e com as pessoas faz com que a gente desenvolva isso. Relações simpáticas ou antipáticas. Felizes daqueles que saibam criar relações simpáticas, que saibam aproveitar dos espinhos para colher as rosas, porque a vida é assim, né? Chico Xavier teve inúmeros desafetos. Ele não era desafeto de ninguém, que ele não fazia mal a ninguém, mas ele soube colher muito bem dos espinhos das rosas, com relação simpática, com amor. A gente cria na amizade pouca coisa, né? É muito pouco assim, as nossas queixas, as nossas lamentações, as nossas contrariedades, as brigas. As pessoas brigam por pouquíssima coisa, cria desafeto por pouca coisa. Só que essa pessoa não está percebendo que esses desafetos que elas vão criando ao longo da vida, ela vai fechando pequenas portas. Ela vai fechando as portas de uma relação que poderia ser saudável, de uma relação que poderia ser tolerável, compreensiva. E essas portas no qual nós vamos fechando, compete a nós mais à frente, numa próxima existência, tem que voltar a abri-las. E tem que ter a humildade e reconhecer que nós precisamos dessas pessoas. Porque a vida é muito engraçada. Hoje eu posso ser professor, mas amanhã eu sou aluno. É uma troca.
Ela é uma constante troca de papel, sempre, que é para a gente desenvolver sentimentos como humildade, como resignação, como tolerância, como paciência e assim por diante. Alguém quer colocar alguma coisa? Nenhuma dúvida? Bebi água. Isso que você comentou agora conosco, hoje eu sou professor, amanhã é professor. Isso acontece com as nossas famílias. Os filhos de hoje são umas crianças, uns adolescentes muito inteligentes, muito mais inteligentes que seus próprios pais. E a vida está provando isso, né? Exatamente o que você disse. Quando ele é criança, adolescente pequeno, a gente consegue ensinar, depois ele passa a nos ensinar. E isso é uma grande verdade. Não só nos ensinar, mas se a gente for um bom pai, onde se cria uma boa relação afetiva, eles também vão te amparar na velhice, né? Essa relação verdadeira, simpática, né? Se você tiver 3, que pelo menos um cuide, não é isso? Né? Então é uma relação de simpatia e amor, né? Não esperando. É claro que a gente tem que fazer tudo isso, não é esperando nada em troca, não, que alguém cuide, alguém faça, mas é uma troca. A vida é uma troca constante. Aquilo que você dá verdadeiramente, você recebe, né? Se você dá amor, se você dá ódio, se você dá discórdia, se você dá violência, é óbvio que as pessoas vão fugir de você, não é isso? Né? E isso é inevitável, né? Isso é inevitável. E aí chega um momento que às vezes a gente precisa, realmente não podemos contar com ninguém. Mas como Deus é misericordioso, né? E aí sempre entra a misericórdia e a bondade de Deus, sempre tem uma boa alma que vai nos ajudar, né? Seja encarnado ou desencarnado, né? Às vezes não é nem por credibilidade da nossa parte, mas como Deus tem essa misericórdia para com todos nós, nunca nos deixa ao alento, então sempre vai ter uma boa alma para nos ajudar. Dá uma forcinha lá embaixo. Dá uma forcinha lá embaixo. Lembra também aquela história do Fábio de Melo? Coloca o Fábio de Melo no sol. Tira o fato do sol e vai. É isso aí. É isso aí. Viu, Eduardo? Mas tem algumas coisas que acontecem na vida da gente. Ai, como é difícil perdoar, hein? Tem que admitir isso. É bem difícil. É um exercício, né? Não é muito Se for. fácil. Desculpa, é verdade. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui estudando, né? Isso é palavra da Isabel, né? Tá certo. O Benedito, irmão Benedito dizia isso, né? Cada espinho que tinha, cada dificuldade, quando eu reclamava, ele falava para mim, né? Quem disse que ia ser fácil, né? Então, de fácil não tem nada. Nós não somos fáceis. Nós não somos fáceis, né? Nós muitas vezes somos intoleráveis, intragáveis, né? Intransigentes, chato a beça. Eu digo o seguinte, a moeda sempre tem duas faces. Quando o marido começa a reclamar da mulher, isso diz o próprio Benedito, a gente fala assim, eu preciso ouvir a tua mulher agora. A moeda tem duas faces, né? E então, nós também somos, eu acho que o que é importante é que a gente cultive isso em nós. E não se contamine com os comportamentos alheios. Como diz o Dalai Lama, né, que a gente não permita que os outros tirem a nossa paz. Mas para a gente não permitir que os outros tirem a nossa paz, é necessário que a gente cultive o amor, a meditação, a caridade, a oração, a indulgência, a não entrar na sintonia de pensamento, é dizer assim, eu vou deixar isso para lá, não vou ficar pensando, não vou rebater, sabe, não vou estragar meu dia. Mas é mais ou menos isso mesmo, não vou estragar o meu dia, né? E faz uma prece e toca a vida adiante. Porque senão, o que acontece? Se você entrar na sintonia, né, é óbvio que você vai ficar chateado, você vai se magoar. Então nós precisamos conhecer o lado obscuro e negro da nossa alma. Primeiro nós temos que ter contato com isso.
né? Quem somos nós? O lado difícil da nossa alma, o nosso lado difícil. Porque nós não somos fáceis, né? Como se diz o ditado, nós não somos flores de se cheirar, não. Não. Né? Até porque todos nós estamos aqui, como disse a Isabel, se fosse fácil, nós já teríamos aprendido isso e não estaríamos aqui. Ou provavelmente não estaríamos mais nesse planeta. Mas como nós deixamos muitas e muitas existências, né, de aprendermos realmente vivenciarmos isso, deixamos para a última hora, agora nós temos que correr atrás do lucro, não é do prejuízo não, porque prejuízo nós já estamos, já nos encontramos. E é por isso que hoje nós estamos aqui, tentando encontrar esse caminho, mas começando conosco, né? Eu acho que para você ter uma boa relação com alguém, você tem que ter uma boa relação com você. Se você não for uma boa companhia para você, você não vai ser para os outros não, me desculpem, né? Eu acho que essa relação para com o próximo é uma relação que começa com você. É o que eu comentei, uma relação simpática para com o outro é uma relação que começa com você. Mude, né? Se a gente pegar a história do Paulo, era muito provável que poucas pessoas queriam ter amizade com o Paulo, pela arrogância dele, pela soberba, um homem violento, né? Muito provável que as pessoas o obedeciam, mas não nutriam por ele nem um sentimento de amizade, nem um sentimento de amizade, pelo papel no qual ele atuava. Quando Paulo teve a mudança interior dele, que ele percebeu que ele não tinha um bom relacionamento com ele, em primeiro lugar com ele não tinha um bom relacionamento com ele, um bom relacionamento de amor, de compaixão para com ele, de misericórdia, de perdão. Por isso que ele tratava as pessoas daquela maneira. Era assim que ele se tratava, era assim que ele foi criado, é assim que ele se educou. Mas quando ele se converteu, que aí há uma conversão, que é um processo de reforma interior, de mudança, ele de um homem violento passou a ser um homem dócil, um homem extremamente dócil. Ele levou muito tempo para o pessoal acreditar nele. Muito tempo. E tanto que levou muito tempo por causa dessa característica que ele tinha, né? Quando houve a conversão dele, quando ele se converteu, que ele se transformou, passado aí um tempo, ele foi procurar Pedro. O Pedro não aceitou ele na igreja do caminho, não. O Pedro não aceitou ele não, né? Mas por quê? Porque a visão que o Pedro tinha era a visão do Paulo antigo ainda. Então o Paulo ele tinha que provar para ele que ele tinha mudado, e também para os outros. E para os outros era o processo de caridade, o processo de renovação, o processo de transformação, né, da vida dele e daquelas pessoas que cercavam ele. Eu acho legal a fala do Tomé, né? Não vai acreditar nesse cara, pô. O homem estava matando nós outro dia. Mas é isso mesmo, né? É isso. É mais ou menos isso, ele não está errado, né? Quer dizer, ele não está errado. Aí o que o Paulo aconteceu no final da trajetória dele? O Paulo tinha tantos amigos, mas tantos amigos, ele fez tantos amigos, né? Eu acho que o Paulo simboliza bem isso, de relações antipáticas, né? Por mais que ele defendia uma causa, um ideal, né? O judaísmo e tudo mais, mas ele era um homem extremamente arrogante, provavelmente poucos amigos, pouquíssimos amigos. Mas no final da existência dele, ele tinha inúmeros amigos, tanto encarnados como desencarnados. Ele tinha inúmeros irmãos, filhos, irmãs, filhas, né, companheiros, quer dizer, que ele foi criando esse laço de afetividade, de carinho, né? Mas para isso ele teve que ter a humildade de reconhecer que aquilo que ele estava fazendo com ele, né, daquela maneira, e com os outros, aquilo realmente estava o tornando um homem violento, um homem frio, um homem sanguinário. E aí ele passou das relações simpáticas, antipáticas, estreitar as relações simpáticas. E é assim conosco, né? Eu sei que não é fácil às vezes a gente tolerar a personalidade ou o comportamento ou o jeito de uma pessoa, mas só de você não entrar em sintonia,
A questão é não entrar em sintonia, dar a outra face não receba, né? Mas não reaja, não se alimente disso, né? Saia dessa frequência, dessa sintonia, para não te contaminar, para que você não se sinta mal, porque acaba deixando. há pessoas que nos fazem, há pessoas que têm um comportamento mais difícil, como também nós temos, e que muitas vezes nós somos obrigados, ou por dever, por inteligência, tolerar, ter paciência, para que a gente não entre na sintonia de briga, né, travando em um duelo de pensamento e sentimento. Alguém quer colocar alguma coisa? A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão um dia fatalmente reunir-se na eternidade depois de estarem separados durante um lapso tempo ou mais ou menos longo. Alguém quer comentar ou colocar alguma coisa? Só para a gente finalizar, a família, ela nos propicia um grande exercício, né, de laços de simpatia. E esses laços de simpatias que começa, né, e a verdadeira educação começa no lar, que é a educação de sentimentos, né, para a gente poder adquirir caracteres do homem de bem, da mulher de bem. Todo esse exercício, ele começa dentro de casa, ele começa no lar, ele começa com aqueles que a gente tenha dificuldade de aceitar, de tolerar, que a gente tem dificuldade às vezes de amar, de se aproximar, de ter um diálogo. Então isso já começa dentro de casa, né? Essa relação, e tem relações que elas estão tão entranhadas no ódio, né, tão entranhadas na mágoa, que às vezes demora algumas existências para que a gente possa ir resolvendo isso pouco a pouco. Mas o importante é que a gente possa fazer a nossa parte, né? Eu acho que se cada um pensar em fazer a sua parte, em aprender a se amar, eu acho que quem aprende a se amar um pouco ou aprende a se gostar, ele releva muita coisa. E relevar muita coisa não é ser conivente, não. Na maioria das vezes, relevar é ser inteligente. Isso que eu ia falar. É ser inteligente. O mundo que nós vivemos hoje, do mundo imediatista, imprudente, acelerado, né? Onde as pessoas querem para ontem, onde as pessoas, quer dizer, não tem tempo para nada. Relevar é ser inteligente. É ser inteligente, principalmente nos momentos atuais no qual nós vivemos. Relevar, silenciar, fazer uma prece, né? E pensar como Jesus pensou: Pai, os perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não estariam fazendo. Não estariam fazendo. Né? O exercício de se orar, de se silenciar, numa casa que tem muita gritaria, onde as pessoas se gritam, onde as pessoas travam, né? Usando o argumento da força, né? É necessário que a gente busque a força da oração como argumento. Relevar, silenciar, isso é dar a outra face que Jesus ensinava. Isso é dar a outra face, sabe? Porque quando você quer debater ideia, ou você entra de uma maneira, às vezes, calorosa, é porque muitas vezes nós queremos que a nossa também prevaleça. E esse cuidado a gente precisa ter.
A nossa verdade, ela serve para nós, ela não serve para o outro. Ela não serve para o outro, ela serve para mim. Eu tenho que conhecer a minha verdade, eu tenho que conhecer quem sou eu tenho que conhecer os meus limites, e eu tenho que saber me proteger. Eu preciso saber me proteger, mas não saber me proteger com violência, com discussão, porque na verdade eu só estou me comprometendo emocionalmente, eu só estou agravando uma situação. Mas é necessário que eu busque a força da oração, no silêncio do meu ser, porque Deus sabe da minha verdade, eu sei da minha verdade, eu me conheço, e por me conhecer, compete a mim, né? Quebrar essa sintonia, não alimentar essa discussão acalorada, não entrar em discussões, porque hoje, né, para você entrar numa discussão, seja em trânsito, seja em qualquer ocasião, as pessoas estão vivendo um momento de irritação muito profunda com elas próprias. É um palito. Hoje nós temos que aprender a cultivar o silêncio, a cultivar a prece. É extremamente necessário. Pode perguntar. O ciúme, ele é assim, a gente sente, mas eu sei que eu chegando lá, pode nos 70 e já, né? Mas eu tenho medo de deixar ele sozinho, eu sou muito ciumenta, eu não consigo livrar disso. Cuida demasiadamente. De deixar ele para outras pessoas. Eu não gosto que outras pessoas se aproximem dele. Olha só. Eu tenho 49 anos de casado, é a mesma coisa. Bom, nós precisamos entender, o seu nome é? Dona Emília, nós temos que entender em primeiro lugar que todos nós somos uma individualidade. Eu entendo o sentimento da senhora e acho a forma como a senhora colocou a exposição extremamente importante, porque todos nós temos ciúmes em maior ou menor proporção. Né? Então é necessário que você ore a Deus, que você peça a Deus que te dê forças de você conseguir amenizar um pouco desses ciúmes, porque dos ciúmes nasce o apego, né? Que nasce a posse, que nasce muitas vezes o egoísmo, o aprisionamento, e eu tenho certeza que o seu marido, a senhora não vai querer ver o seu marido sofrer, né? Então a gente precisa trabalhar esses sentimentos conosco, porque são sentimentos que nos aprisionam. Ótimo. Eu tenho uma separação, ficamos separados, a gente separou, mas voltamos a ser casados de novo, ficamos 4 anos separados. É para ele tentar ficar comigo. Que bom, porque você se ama. A senhora não precisa ficar longe dele, é só trabalhar os ciúmes. Não, aqui na realidade você não precisa separar dele, mas trabalha os ciúmes e já começa a colocar na sua mente, né, que ninguém é de ninguém, né? Se você o ama verdadeiramente, você vai o respeitar em qualquer situação, em qualquer condição, porque você quer ver a felicidade dele, né? Mas não é por causa do ciúme que você vai separar de maneira alguma. Eu tento entender isso. Eu já tentei separar uma coisa da outra, mas o sentimento de deixar ele, eu não confio. O sentimento de deixar isso? Beleza, tem que trabalhar no Quando ele desencarnar? Mas se ele desencarnar primeiro do que você? E aí? A senhora tem uns 40 anos ainda aí, tem muita lenha para queimar. Ué.
É muita coisa para se fazer. Não fique preocupada com isso, não. Olha só, aproveita o tempo que você está do lado dele. Aproveita o tempo que você está. Não fica preocupado. Para ser feliz, para dizer para ele o quanto você ama ele. Sabe o peso maior? É quando a gente desencarna e fica momentaneamente separado. Aí dá uma dor na consciência, porque assim, poxa vida, né? O quanto que essa pessoa foi tão importante para mim. Então não pensa no futuro, não. Pensa no agora, né? Aproveita cada minuto da tua existência, cada minuto que você está aqui, para você ser feliz, né? Para você poder fazer coisas boas a ele e ele a você, para que você preencha todo o teu coração, e o dia que tiver o desenlace, seja seu ou dele, não importa, vocês estão nutridos por esse amor verdadeiramente. Porque volto a repetir, vou voltar a repetir. A afeição que duas pessoas se dedicam, e aí vou encerrar, a afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo, continuará sempre no mundo dos espíritos? A resposta: não, pois eles não podem se enganar, se não tem a máscara sob a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que os une lhes é a fonte suprema da felicidade. O amor que os une lhes é a fonte suprema da felicidade. Então o que ele quer dizer aqui? Se o meu sentimento só foi apego, ciúmes, posse, quando desencarnar, acabou os papéis. Você não tem mais nenhuma ligação com aquele indivíduo. Que aconteceu tudo errado. Né? Você não tem mais nenhuma ligação com aquele indivíduo. Porque o teu sentimento era um sentimento somente físico. Eu não estou falando de aparência física. Porque os ciúmes, ele está ligado, querendo ou não, ao egoísmo, ao amor egoísta. À posse, ao apego. Então, quando há um desenlace, se não houve amor verdadeiro, amor e respeito um pelo outro, na individualidade um do outro, não tem sentimentos que liga a eles no mundo espiritual. E aí não adianta ter ciúmes, porque de repente ele tem uma outra, né, ou outros afins ali, que no qual fazem parte realmente da vida espiritual dele. Eu não sei se foi compreensível. Nosso lar tem a noiva, né? Ah, tem a noiva, perfeito. Perfeito. O filme Nosso Lar, que a Cristina está comentando aqui, tem a moça que desencarnou, que estava noiva, né? Ela ia casar, e o sentimento que na verdade ela nutria por ele, quando ela foi perceber, na verdade era um sentimento de posse, né? Meu noivo, a aparência, não era um sentimento de amor verdadeiro. Porque sentimento verdadeiro de amor, ele liberta, ele é libertador. Ele não tem apego, ele tem respeito, ele tem compreensão, né? Ele entende. Você pode até sentir na tua alma, mas você respeita. Tá? Então, o importante é cultivarmos verdadeiramente esses sentimentos. Sabe por quê? Se a gente não cultivar, nós não vamos criar realmente a afinidade, a relação simpática, né? É claro que existem outros seres que não estão conosco encarnados e que a gente tem uma relação simpática enorme, às vezes até mais do que aqueles que nós temos uma relação simpática aqui na Terra, né? Importante a gente ir estreitando, amando, compreendendo, semeando afetividade, gentileza, e procurando trabalhar com sentimentos que nos machucam. Porque o que você colocou foi importante, sabe por quê? Porque os ciúmes, claro que todos nós temos, ou maior grau ou menor, mas todos temos. Os ciúmes, se não for trabalhado, ele se torna um amor doentio. Olha, existem processos obsessivos.
né? Quando há o desencarne do esposo ou da esposa, e quando eles estão presos a esse sentimento de posse, de ciúmes, de apego, é meu carro, minha esposa, meu filho, vocês não sabem, né, as experiências dolorosas que a família sofre pelo assédio do marido que desencarnou ou da esposa que desencarnou. Um assédio louco, doentio, gente. Doentio, não deixando ninguém mais ser feliz, porque na verdade ele queria ter o domínio, achava que tinha o domínio de tudo. O que nós temos que entender, nós não temos domínio de nada, porque nada é nosso. Nada é nosso. Nós somos só fiéis depositários das coisas terrenas. Nada é nosso, nada. Nós não temos domínio de nada. E aí a família inteira sofre. A família inteira adoece por esses processos de ciúme, de apego, doentio, né? Que é um sentimento que nos aprisiona na terra. O amor nos liberta da atmosfera da terra. Os ciúmes nos aprisiona a terra. A posse, o apego. Então é necessário que a gente entenda que nós não somos donos de nada, mas nós devemos cuidar com muito carinho, com muito zelo de todos aqueles que nos odeiam. Mas o dia que a gente desencarnar, o corpo fica, tudo fica, que nós vamos só levar as nossas memórias e as nossas sensações. Então que a gente possa já ir trabalhando com esse sentimento, seja de orgulho, seja de egoísmo, de ciúme. Se cada um aqui tem o seu calcanhar, cada um sabe qual o sentimento que pega, qual o sentimento que lhe faz adoecer, que cada um trabalhe com esse sentimento em si, ore a Deus, pedindo a Deus que dê força para que você possamos nos libertar desses sentimentos que nos faz sofrer e faz os outros sofrerem. Isso não é amor. Mexe com a família inteira. Isso não é amor, é sofrimento. Bom, pessoal, a gente está encerrando.